Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Este é o estudo de número 19, o dom profético ou o dom de profecia. Meu nome é Ciro, sou instrutor bíblico voluntário. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Esse estudo bíblico você pode o adquirir por completo no site biblia.com.br. Oremos. Santo Deus que estás nos céus e que aqui também se faz presente em nossa vida, neste momento estamos a orar pedindo a tua ajuda, porque sabemos que de nós mesmos não tem como compreendermos. Por isso, Senhor, te pedimos uma mente aberta no sentido de um raciocínio, de compreender o raciocínio que vem do céu, do alto. E que se o nosso entendimento pessoal nos impede de entender, ó Pai, coloca a tua luz sobre a nossa mente, o nosso ser, para que venhamos compreender segundo o teu querer. Abençoa essa pessoa, Pai eterno, que está a estudar conosco nesse momento. Abençoa ela, Pai. Derrama a tua bênção ricamente sobre a vida delas, Deus. Abençoa o dia dela. Abençoa a vida dela, Pai eterno. Que a tua graça abençoe a ela e a toda a família. Em todo momento da vida dela, ela esteja sendo conduzida pelo teu santo e divino Espírito, na companhia dos teus santos anjos. Dai-nos da tua paz, Pai eterno. Dai-nos do teu entendimento. Dai-nos da tua sabedoria. Eu imploro, Senhor, esperando unicamente nos méritos sagrados do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Rei do Universo. O dom profético, ou dom de profecia. Ellen G. White não tinha a quarta série fundamental completa. Escreveu mais de 25 milhões de palavras. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. Ellen G. White foi uma menina que teve um encontro com Deus. Ela foi usada pelo Senhor para nos mostrar grandes revelações que aconteceriam. Revelações estas que muitas já se cumpriram e outras estão em cumprimento. E outras irão se cumprir. Deus levanta os seus profetas de geração em geração. Diz a palavra do Senhor que ele não faz nada sem que primeiro revele aos seus filhos. Entra a graça divina em revelar os seus planos ao ser humano. E ele usa, o Deus Todo-Poderoso, usa humanos para falar a humanos. As escolas, falando ainda sobre Ellen G. White, as escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos. Ela faleceu em 1915. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, mas para nos levar a ela, a Bíblia Sagrada, uma luz menor que conduz à luz maior, possibilitando-nos melhor compreensão de suas mensagens. Ellen White foi uma profetisa do Senhor, como muitos do passado. Porém, em um passado mais recente, o Senhor a chamou. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem se comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio. Mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. O dom de profecia. Pergunta de número 1.
Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Mateus 24, verso 24, nos responde: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. Nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas falsos guiados por quem? Por Satanás e demônios, a fim de conduzir as pessoas ao erro. Por quê? Porque já estamos vivendo o tempo do fim. E não é querer de Satanás e dos demônios que as pessoas se despertem para a verdade. Não é do querer de Satanás que as pessoas sejam salvas. Houve um tempo que o inimigo lutou contra a igreja, queimando Bíblia e queimando os cristãos. Você vai lá no Google e coloca Santa Inquisição, você coloca perseguição, cristãos mortos no passado, e vai ver grandes resultados. Está também nos livros de história. Houve muitos que perseguiam, direcionados por Satanás, os cristãos no passado. Mas hoje, atualmente, Satanás ele se adaptou. Ele criou falsas religiões cristãs. Pessoas que se dizem crentes, com a Bíblia na mão, ensinando o erro às outras pessoas. Falsos profetas. Vivem uma vida que não é na presença de Deus com os seus atos. E se dizem profetas com revelações. Eu tenho uma revelação para você. Não é só assim. Não é só o ser humano dizer eu sou um profeta de Deus e eu profetizo essa bênção para a sua vida. Não é assim que as coisas acontecem de acordo com a Bíblia Sagrada. É preciso uma vida voltada para Deus por completo, de renúncias. Renúncias dos prazeres terrenos. Uma vida em conformidade com a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, conforme já estudamos. Aqueles mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20, 3 a 17. Se é um crente e não vive aqueles princípios e diz que a lei de Deus passou, e vem me dizer que é profeta, não pode ser um profeta. Diz que é um crente fiel, mas não segue as regras de saúde que Deus determinou para si. Não cuida do templo que é o corpo, que é templo do Espírito Santo, se alimentando de carnes imundas e diz que é profeta, cheio de revelações. É preciso estar com a mente voltada para Deus por completo, uma vida consagrada de renúncias. Nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios eleitos. Satanás vai dar poder a muitos que se dizem cristãos desses últimos tempos. Pessoas entrarão em igrejas de cadeira de roda, aleijados mesmo, deficientes, e vão sair erguendo as suas cadeiras, dizendo Deus me curou. Mas o inimigo vai operar grandemente, já está operando em nossos dias. Falsos profetas surgiriam. Qual diz a Bíblia seria um dos sinais do fim? Falsos cristos e falsos profetas, que enganariam através de sinais e prodígios. O fato de falar no nome de Deus, de efetuar curas no nome de Deus, não quer dizer que Deus está presente. Antes as pessoas pregavam o evangelho nas rádios e na TV e diziam bem assim: procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. É perigoso. Porque Satanás já criou muitas igrejas, centenas de igrejas evangélicas com o nome de evangélicos, mas que não vivem os princípios da Bíblia. São apenas meios para enganar aqueles que poderiam ser fiéis. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? A Bíblia nos ajuda a compreender isso, a interpretar isso. 1 João 4:1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo afora. Prove na Bíblia. Alguém falou para você: olha, está escrito em tal lugar que isso aconteceu, que isso vai acontecer. Aí você, opa, qual é o capítulo, qual é o livro, qual é o capítulo e qual é o versículo que está isto escrito? Então, prove. Não seja só ouvintes passivos, seja estudantes ativos. Alguém falou, opa, deixa eu ver se é verdade na minha Bíblia. Pega a sua Bíblia, ó, e confirme. O que eu estou ensinando aqui, de acordo com a graça de Deus, esse estudo bíblico. Tudo que eu estou a falar aqui, se você surgir alguma dúvida, me pergunte, onde é que está isso escrito? Aonde é que está escrito essa passagem bíblica que você falou? Você vê que a pergunta está em cima aí, já a segunda pergunta. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? E a Bíblia já vai responder. Você olha aí em amarelo, está 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Provai. Veja se procede de acordo com a Bíblia. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Devemos provar. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? 1 João 2,4. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4,2. Aceita a encarnação de Cristo. Cristo se fez homem e habitou entre nós. Nasceu da Virgem Maria e habitou entre nós. Ele já existia antes de nascer. Ele apenas se fez homem para pagar o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a encarnação de Cristo. Se alguém falar contrário, esse não procede de Deus. É um dos meios para identificar uns tipos de falsos profetas. Já outros é preciso fazer um teste maior dentro das Escrituras. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Mateus 7, 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versos 15 ao 17, verso 20 e o 21. Quais as características de um profeta verdadeiro, segundo a Bíblia? Manifesta frutos em sua vida. Vive em conformidade com a palavra de Deus. Vive os princípios da Bíblia, sem contradizer nenhuma parte das Escrituras. Ainda sobre o profeta verdadeiro. Deuteronômio 8, 21 e 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas medo nem temor dele. Cumpre-se as suas palavras. Na virada do ano 2000 antes, teve uma profetisa aí que era famosa, passou na televisão várias vezes, dizendo: olha, se o mundo não se acabar, o mundo vai se acabar em 2000. Se o mundo não se acabar, pode cortar as pernas. Ela pediu para cortar as pernas dela. Mas claro que a lei não ia permitir ninguém fazer isso, né? Porém, ela afirmou com certeza que o mundo se acabaria nessa data. E não se cumpriu, porque era uma falsa profetisa. Há muitos falsos profetas hoje. A igreja que você entra e você tem que ficar orando a Deus por ficar com medo dos demônios atacar. Porque tem igrejas que estão sendo guiadas pelos demônios e não por Deus.
Isso é lamentável, a situação espiritual em que o mundo vive. Quais as características ainda do profeta verdadeiro? De acordo com Deuteronômio 13, verso 1 a 3, Isaías 8, verso 19 e o verso 20. Vive em conformidade com o quê? Com a Bíblia. Tá aí, ó. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor de vivos se consultarão os mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, 19 e 20. Vive em conformidade com o quê? Com a Bíblia e a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Quais as características de um profeta verdadeiro? A letra E agora. Daniel capítulo 10, 7 a 10. Suas visões são acompanhadas de fenômenos físicos, de acordo com o texto bíblico. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Daniel 10, 7 a 9. E não me restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentido, rosto em terra. Somente a presença de fenômenos físicos não é a prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. Êxodo, capítulo 7, verso 9 ao 12. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características citadas. Mulheres que tiveram o dom de profecia na Bíblia. Êxodo 15, verso 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Um exemplo de profetisa na Bíblia, Êxodo 15, verso 20. Miriam foi uma profetisa. Juízes vai mostrar outra profetisa. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 4:4. Débora. Já em Lucas 2:36 mostra outras profetisas também. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casaram. Lucas 2:36. Ana, outra profetisa. Em Atos 21, 8, verso 9, nos diz: No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Atos 21, 8 e 9. As 4 filhas de Filipe. Então, na Bíblia Sagrada, houve muitas profetisas na Bíblia Sagrada. Não só homens foram chamados a serem profetas, mas mulheres também. Que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse também 19, 10. Preste bem atenção nesse versículo. Abra sua Bíblia e dê uma olhada. Dentro desses versículos vem mostrando a igreja de Deus aqui na terra. A igreja de Deus não recebe nenhum nome diretamente na Bíblia, mas a Bíblia mostra as características da igreja de Deus em um mundo de confusão religiosa. Não basta ser cristão, tem que seguir a Bíblia por completo. Se você pega uma igreja e analisa com a Bíblia Sagrada e essa igreja não vive aqueles princípios, então essa é uma falsa igreja.
Não pode ser uma igreja com o dom profético. Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Em Apocalipse, igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A areia do mar é uma referência na Bíblia Sagrada, porque em Apocalipse foi escrito em um período de perseguição, e as coisas foram escritas em simbologia. Então a areia do mar é uma grande multidão. Então, Satanás mostra aí duas características. Nós podemos destacar duas. Acredito que tem mais. Irou-se Satanás contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Que guardam 5 mandamentos? Não. Que guardam 9 mandamentos? Não. Que guardam os 10 mandamentos. Satanás ele não se agrada que o ser humano obedeça a Deus. Ele coloca na mente do ser humano que a lei de Deus passou, que isso é coisa do Velho Testamento. Então, contra aqueles que guardam os mandamentos, ele está irado. Aqueles que vivem uma meia-verdade, ele não está nem aí. Apenas quer mantê-los no engano. É como se alguém pegasse um quebra-cabeça, as pedras tudo ali misturadas, jogasse e desse para você, ó, monte aí, enquanto o tempo passa. É isso que o inimigo tem feito com as pessoas. Tem iludido as pessoas em uma falsa religião, a fim de quando Cristo voltar, ou então essa pessoa morrer antes da volta de Cristo, morra perdido. Não basta ser crente, não basta ser cristão. Tem que ser obediente a Cristo do jeito que tem que ser, do jeito que a Bíblia ensina. Do contrário, vai viver uma vida enganando a si próprio e vai ter a perdição de todas as formas. Tanto no mundo quanto fora do mundo, entre aspas, né? Hoje eu sou cristão, estou salvo, estou em salvação, mas uma meia-verdade não salva ninguém. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo, ele porém me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Aí vem, o que é o testemunho de Jesus? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pronto. Mostrou mais uma característica. Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Apocalipse 19, verso 10. Porque os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia manifestou-se através do ministério de Ellen G. White. Veja bem, o dom de profecia se cumpriu na Igreja Adventista através da pessoa de Ellen G. White. E a Igreja Adventista do sétimo dia guarda e ensina todos os mandamentos da lei de Deus. A maioria das religiões não quer saber de obedecer aos mandamentos de Deus que está escrito em Êxodo. Quando você pergunta, e aí, o que deve fazer com a lei passou, muitos líderes religiosos falam. Isso é coisa do Velho Testamento. Quando você pergunta se alguns mandamentos devem ser obedecidos, eles dizem que sim, mas quando fala do sábado, diz aí que eles dão um pulo para trás, diz que nada. Sábado, pior ainda. Então, na lei de Deus, se você transgredir um mandamento, você paga por todos. Na Igreja Adventista do sétimo dia se cumpriu a profecia. Se cumpriu o dom profético. Por que nós aceitamos isso? Letra A. Seus ensinos, a referente a Ellen White, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Ela exalta o poder de Deus. Ela exalta a pessoa de Cristo. O cumprimento de suas profecias tem se cumprido. Os frutos positivos em sua vida. Viveu uma vida de renúncia, de total pregação do Evangelho. Mesmo doente, viajava longas distâncias para pregar o Evangelho. Adventistas e não adventistas aceitam seus escritos
como inspirados. Como pode uma menina de pouca idade, não chegou nem à quarta série, no máximo a quarta série, e aconteceu que escreveu tantos livros que você hoje vai lá no Google e bota lá Centro White, livros de Ellen White, tanta inspiração, que ensina até doutores, PhDs, aprende com os ensinos dela. Porque não foi ela, não era a sabedoria dela que estava ali a direcionando. Era o poder do Espírito Santo. Deus pega as coisas frágeis desse mundo e transforma em grandes bênçãos. Letra F. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Crê no verdadeiro dom de profecia, assim estareis o quê? Seguros. Vamos ver o que a Bíblia confirma? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5, 20. Qual é a nossa segurança nos dias finais? Crê no verdadeiro dom de profecia, assim estaremos seguros. E não dê crédito a qualquer espírito. Busque ao Senhor. Estamos vivendo os tempos finais da existência terrestre. Todas as ilusões do mundo vai passar. Tudo isso vai passar. A juventude, a beleza, a vida. E do que adianta o ser humano ter vivido nesse mundo e não ter abraçado a maior de todas as oportunidades, que é a vida eterna em Cristo Jesus? Do que adianta o ser humano passar uma existência nesse mundo e não ter dado crédito à palavra de Deus? Não ter deixado que os planos de Deus se confirmassem na vida dele? Eu te convido, minha amiga, meu amigo, a fazer parte do povo de Deus. Não ser somente um cristão, uma cristã, entre aspas, mas ser verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo. Não viver um cristianismo barato que o mundo tem vivido. As pessoas estão procurando religiões que vivam em conformidade com a sua vontade, com o seu querer, que estejam aptas a adaptarem as suas vontades, aquilo que gostam. Enquanto que a Bíblia diz: entrai pelo caminho estreito, que é o caminho estreito que conduz à salvação. A vida cristã verdadeira precisa ser uma vida de renúncias, em fidelidade ao Senhor. E eu te convido a entregar a vida ao Senhor por completo. Recapitulação. Nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Antes de rejeitar o dom de profecia, devemos provar para ver se é verdade. Antes de discriminar, que nada esse negócio de Ellen White, negócio de livro. Leia o livro para ver. Baixe o livro, é totalmente gratuito, você encontra lá no Google. Leia os livros, faça uma comparação com a Bíblia, para saber se realmente procede de Deus. Várias mulheres receberam o dom de profecia. Esse dom se manifestaria na igreja que segue os 10 mandamentos. A igreja adventista aceita esse dom manifestado através de Ellen G. White. A igreja adventista é reconhecida como a igreja que estuda a Bíblia e que ensina a Bíblia. Em virtude de sua coerência em relação aos seus critérios, Ellen White foi estudada para ver se estava de acordo com a Bíblia Sagrada, e todos os princípios bíblicos foram confirmados. Compromisso de fé.
Crê que estamos vivendo nos últimos dias? Você acredita nisso? Sim ou não? Aceita o dom de profecia manifestado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim ou não? Deseja ler os livros escritos por Ellen G. White? Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz e te dê a paz. Que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. E que a vida eterna seja uma grande e feliz realidade em seu viver. Próximo estudo. Deus nos fez administradores de suas riquezas. Em uma sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos restantes 90%. Esse vai ser o tema da próxima lição. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.